Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui na escola do Alicerce Bíblico para aprendermos mais de Cristo, ouvirmos mais a palavra de Deus, né? É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Divulguem os nossos vídeos, estejam conosco nos domingos, quintas-feiras, cada 15 dias e toda terça-feira nesse horário para aprendermos mais de Cristo. Agora, nós vamos iniciar a partir de hoje uma nova série para aprendermos profundamente a pessoa de Cristo. Quem é Cristo? Porque nós estamos vivenciando, irmãos, o final dos tempos. Tudo o que está acontecendo, todos os sinais bíblicos estão ocorrendo. E nós sabemos que o anticristo, o espírito do anticristo, já está aqui entre nós. Então, o que resta para nós é nos aprofundarmos na personalidade de Cristo, na pessoa de Cristo, nas obras de Cristo, para podermos diferenciar quem é Cristo e quem vai ser o usurpador, o imitador que vai querer enganar muitas pessoas, dizendo-se Cristo, né? Ei-lo aqui, ei-lo acolá, e muitas pessoas poderão ser enganadas pelo anticristo. Então, eu acho que é fundamental nós termos essa ciência, esse conhecimento, para sermos cristãos maduros, para sermos cristãos com visão do que está ocorrendo realmente, para não sermos levados ao vento de doutrinas. Então, irmãos, fique com a gente, o pastor Hélio vai iniciar essa série. Então, nós queremos, assim, olha, de bom grado, fazer esse convite para vocês, para que nós possamos aprender mais sobre a pessoa de Cristo. Amém? Deus abençoe, irmãos. Pastor. Pode fazer uma oração, Eliette? Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai, diante do Espírito Santo e diante da igreja, Senhor Deus, com o nosso coração aberto, Senhor, para aprender de Ti, Pai. Inspira, Senhor, as palavras do pastor Hélio, Senhor, que nós possamos, Senhor, também ter os nossos corações abertos e a nossa mente, Senhor Deus, aguçada para aprender de Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Opera maravilhas em nosso meio através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para aprender de Ti. Glórias ao Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Se você, porventura, chegou aqui através do YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica, uma igreja familiar, uma visão apostólica, e você é bem-vindo. Venha participar conosco. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br e lá você vai conhecer os nossos horários, vai poder participar se você assim o desejar. Ok? Muito bem. Bom, eu me proponho então aqui a fazer uma série de estudos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu não falei meu nome. Meu nome é Hélio e eu sou pastor dessa igreja. Nós vamos fazer aqui uma série de estudos básicos sobre a pessoa em sua totalidade, a pessoa de Jesus Cristo. Quem é esse personagem que entrou na história 2000 anos atrás, causou uma mudança de paradigma muito importante ao longo desses 2000 anos
a filosofia, entre aspas, porque cristianismo não é uma filosofia, mas a ideia do cristianismo, ela entrou na humanidade e influenciou o Ocidente de uma maneira profunda, de uma maneira muito forte. O Oriente é uma região mais antiga, mas com culturas diferentes, pensamentos diferentes, mas tem muito do cristianismo também naquela região. Mas no Ocidente a gente vê o império do pensamento cristão. Nós temos a Igreja Católica como sendo o grande disseminador do cristianismo, ainda que de uma maneira assim, não pura, mas não deixou de ter sua importância histórica, né? Foi através do Martinho Lutero que nós começamos com o protestantismo, que foi uma virada, uma guinada na forma de crer e interpretar a Bíblia. Isso 400, 500 anos atrás. Enfim, hoje nós temos a liberdade de abrir a Bíblia, como essa daqui, certo? Um livro que contém aqui 66 livros, né? Esses livros estão divididos em duas partes. Uma parte que nós chamamos de Velho Testamento, que é o cânon judaico ou hebraico. Então, ali estão todos os livros que são aceitos pela cultura judaica. No caso da Igreja Católica, ela contém alguns livros a mais que não são aceitos pelo cânon judaico. Tá? Eles fizeram essa inserção depois. Tudo que está escrito no Velho Testamento, do começo ao fim, né? Do Gênesis até Malaquias, né? Nós temos ali, então, tudo o que foi escrito sobre o judaísmo no período de 4.000 anos atrás até 2.000 anos atrás. Aproximadamente em 2.000 anos, 2.000 e tantos anos, foram escritos esses livros, e ali contém não só aspectos religiosos, como aspectos históricos também. Os aspectos históricos são corroborados por diversos achados arqueológicos que corroboram as histórias e os eventos que estão na Bíblia. Existem muitos eventos na Bíblia que ainda carecem de confirmação geológica e tal, arqueológica, né? Mas como nós cremos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, na sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse, nós entendemos que toda a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ela fala, ela diz a respeito de Deus. Ela conta como é o relacionamento do homem com Deus. Então, aí nós temos o evento mais importante da humanidade, que é o surgimento deste personagem que se chama Jesus Cristo, que ocorreu ali no Oriente Médio, né? Mais precisamente nos arredores de Jerusalém, nas cercanias ali daquela região. Então aparece um sujeito, uma pessoa chamada Jesus Cristo, que começa a propagar uma nova forma de se fazer um relacionamento com Deus, né? Então, para que a gente, como disse a Eliette agora há pouco, para que a gente não seja confundido ou simplesmente levado a crer em Jesus, nós vamos entender na sua totalidade por que nós cremos em Cristo. E eu tenho batido muito nessa tecla aqui, dizendo a respeito dessa necessidade de crermos corretamente. Eu fiz algumas pregações aqui e em outros ambientes também
falando a respeito do porquê que cremos, como cremos, quem é Cristo, o que devemos entender, o que que é correto e o que é fantasioso por causa da tradição católica. A tradição católica influencia muito na nossa forma de enxergar o Evangelho. Então nós precisamos tomar um certo cuidado para que a nossa fé cristã não se transforme numa fé católica, ou numa fé espírita, ou numa fé que não é pura e determinada pelos apóstolos, né? Então nós precisamos ter esse entendimento. E eu, como pastor, eu não sou preso. Particularmente, eu tenho a minha profissão, eu tenho o meu salário da minha profissão. Para quem não sabe, eu sou professor, já me aposentei num dos meus trabalhos, já estou aposentado, mas eu ainda sou professor, atuo como professor, então eu não dependo de dízimo, de oferta. Tanto é que nós não pregamos o dízimo nesta igreja, pregamos a oferta sim, mas o dízimo não. Eu entendo, nós da liderança entendemos que o dízimo é do Velho Testamento, é uma coisa lá do Velho Testamento, e a oferta é do Novo Testamento. Jesus não pediu dízimo, né? Jesus não versou, os apóstolos não versaram sobre os dízimos, mas eles versaram com respeito à oferta. E tudo isso. Então, a grande preocupação do pastor Hélio é justamente trazer entendimento para que a nossa fé seja pura, para que nós possamos crer corretamente, para que as nossas práticas reflitam na totalidade a nossa fé, e que a gente, como disse Eliette agora há pouco, não sejamos confundidos. Não é? Lembrem-se que lá no finalzinho de Mateus, Jesus fala assim, olha, o sofrimento no final vai ser tão grande que até os escolhidos poderão ser confundidos. Lembra desse versículo? Se o pastor Valdo puder procurar ele para mim, eu agradeço. Hein? Percebe? Então existe aí uma questão de confusão. Nós vamos chegar num momento da nossa história em que nós, se não estivermos calçados, alicerçados, por isso que demos esse nome de alicerce bíblico, escola do alicerce bíblico, se nós não estivermos devidamente alicerçados, embasados na palavra, nós vamos ser confundidos. E nós vamos acabar adorando o anticristo e não o Cristo. Não é? Então essa é a minha grande preocupação. A grande preocupação minha como pastor é orientar as ovelhas, orientar o povo de Deus a não ser confundido com o anticristo. Que Cristo não seja confundido com o anticristo. Achou aí, Valdo? Pode falar. É qual o versículo que você está procurando? Aquele que ele fala assim, que se possível fora, até os escolhidos seriam enganados. Ah, sim. Não é 1 João 2,28? Vamos ver aqui, vou olhar aqui. 1 João 2,28? Lá em Mateus, hein? Não. Ele fala do anticristo mesmo, é Mateus. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Eu vou entrar aqui na minha Bíblia eletrônica e faço uma busca aqui. Espera aí. Aguarda só um minuto. É isso aí. É Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa... Ah, não, ainda não. O 22. O 24 ele fala, porque surgirão falsos cristos, é isso aí, ó. Vou pôr aqui na lousa, perdão.
na tela para vocês verem. Só um segundinho. Deixa eu aumentar a letra aqui. Tá aqui, ó. Vou compartilhar. Olha aqui, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos significa anticristos. E farão grandes sinais. Olha o perigo, ó. Farão grandes sinais. E prodígios. Que sinais podem ser esses? Pode ser ressuscitar uma pessoa, pode fazer milagre, curar pessoas, pode andar sobre as águas, pode abrir um mar e andar no meio do mar e não se afogar. E prodígios. E que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Percebe? Então, a minha grande preocupação é justamente fazer o quê? Ensinar, estudar a personagem que nós estamos nos propondo aqui, que é o Senhor Jesus. E vamos estudar para não sermos confundidos, para que a gente não seja confundido. E aí a gente passe a adorar uma pessoa errada. Né? Eu costumo dizer o seguinte: existem algumas religiões que adoram a Virgem Maria, ou a Maria, que foi virgem só na concepção de Cristo, e depois teve seus filhos com o seu marido. Adoram ela. Tem até uma frase muito famosa, né? Peça à mãe que o filho atende. Então nós precisamos tomar cuidado, gente, pelo amor de Deus. Por mais bonitinho que seja essa frase, por mais fofinho que seja, não é cristão isso. Né? Não é cristão. Então, quem é esse personagem? Quem é esse personagem? Alguém poderia te perguntar e falar assim, mas me prova que Cristo é realmente quem ele diz ser. Né? Então nós vamos começar agora a dar argumentos para vocês. Por isso que seria importante, se vocês quiserem, anotar, inclusive. Se não conseguir anotar agora, anota depois. E se precisar, eu posso até enviar para você, ó, as minhas anotações. Então aqui, ó, bem resumidas. Eu baseio nessas anotações para que você, ó, vou deixar aqui só para você, tá aqui, ó. Tá aí. Eu vou falar sobre tudo isso. Aí depois vou falar sobre tudo isso. Olha. Aí depois tem mais uma parte que está aqui atrás. Não vou conseguir falar tudo o que eu quero hoje. Tá? Então, tá aqui a última parte. Tá? Se você quiser, eu posso mandar para você isso aqui, não tem problema. Mas quando a gente escreve é bom, né? Quando você escreve é bom porque grava melhor. Quem é Jesus Cristo? Esta é a pergunta. Quem ele é? Essa pergunta tem sido feita há 2000 anos. Há 2000 anos que fazemos essa pergunta. Quem é Jesus Cristo? O próprio Jesus faz esta pergunta lá em Mateus 16:16. Vamos ver ele fazendo essa pergunta? Mateus 16:16. Vou compartilhar aqui para você. Vamos lá. Mateus 16, verso 16. Então ele fala assim: e Simão Pedro respondendo disse, não é antes disso, é o 15, perdão. E disse-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta: quem vocês acham que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, essa proposição, essa frase aqui,
ela é muito importante, porque o Pedro, ele estava tão impactado pela obra de Cristo, pelo que Cristo estava fazendo, que ele falou assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ou seja, ele deu mais importância a quem? Ao Deus vivo. Aí Jesus fala: puxa, bacana, bacana, Pedro, porque você não revelou a minha carne e o meu sangue, mas revelou o meu Pai, que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e essa história você já conhece. Muitos tentam responder, eu já vi tanta, desculpa o termo, mas tanta abobrinha, tanta besteira sobre falarem sobre Jesus Cristo. Eu já ouvi falar que Jesus Cristo teve um caso com Maria Madalena, que Jesus Cristo foi um homem, ele tinha impulsos sexuais, então ele não podia viver sem sexo. Já ouvi falar que Jesus, na realidade, não foi para a cruz. Tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, eu agradeço. Então, eu ouvi tanta asneira, tanta besteira, né? Pessoas que não sabem o que diz. Eu posso falar um monte de coisas sem base nenhuma, preciso ver se isso é verdade. Muitos tentam responder, porém a resposta ela só está em um lugar, no Novo Testamento. Ou você vai numa pesquisa arqueológica, ou você vai numa pesquisa histórica, que às vezes uma pesquisa histórica séria corrobora o que está na Bíblia. É o caso, por exemplo, daquele historiador, como é que é o nome dele? Historiador judeu do século 3, 4 depois de Cristo. Esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro e falo para vocês. Ele corrobora, ele fala: não, realmente teve um Cristo, teve uma pessoa assim, assim, assim e tal. Ele fez uma pesquisa histórica e está lá. Então, o único lugar que a gente pode encontrar a resposta correta só pode ser no Novo Testamento, que é a base do que nós utilizamos para a nossa fé. Mas por que a gente usa o Novo Testamento? A gente usa o Novo Testamento justamente por isso. Porque em algum lugar a gente tem que ter, vamos dizer assim, uma conduta. E essa conduta está escrita lá. Quem escreveu foram os apóstolos, os caras que viveram com Cristo. Ou os caras que foram inspirados, que foi o caso de Paulo. O apóstolo Paulo foi o grande apóstolo. Ele não esteve presencialmente, pessoalmente com Cristo, mas ele teve uma revelação muito forte. Mas como é que você atesta que realmente Paulo falou? Sim, ele esteve com as pessoas que esteve com Cristo, e aquilo que Paulo fala contém aquilo que Cristo dizia e fazia. Nenhuma vírgula a mais e nenhuma vírgula a menos. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Tá? Então, no Novo Testamento a gente encontra essas respostas. Vou ver se hoje dá tempo de eu falar pelo menos alguns pontos aqui, porque eu tenho 5 pontos importantes a falar. A natureza de Cristo. Então nós vamos falar sobre a divindade de Cristo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Mas ele não era homem? Ele não veio... Sim, ele veio como homem. Ele tinha uma natureza humana, tanto é que ele se autodenominava filho do homem. Ele não se declarava filho de Deus. Tem uma razão para isso, um dia eu conto para vocês. Talvez de quinta-feira você possa vir aqui e assistir as pregações da Eliette. Ela fala um pouquinho sobre esse tipo de assunto aí. Mas Jesus não se declarava filho de Deus. As pessoas que estavam próximas dele declaravam que ele era filho de Deus, mas ele se declarava filho do homem. Por quê? Porque ele tinha a natureza humana dentro dele. Ele nasceu de uma mulher.
Então ele tinha um DNA, um pedaço do DNA dele era de um ser humano. Eu ia falar homem, né? Mas mulher. Mas do ser humano. A outra parte a gente vai estudar depois. Mas Jesus, ele é filho de Deus. E a gente vai mostrar isso para vocês aonde que está. Assim como a expressão filho do homem significa nascido do homem, a expressão filho de Deus significa nascido de Deus. Então, sendo assim, nós podemos dizer que este título revela a natureza divina de Cristo. Jesus tem uma natureza divina, né? Jesus nunca na Bíblia é chamado de um filho. Por exemplo, se a gente for abrir lá em Jó, capítulo 2, capítulo 1 e 2, tá? Mas basicamente, aí um minutinho que eu me confundi aqui nas teclas. Essas teclas, que bom, Richard, põe pra gente. Em Jó, capítulo 2, verso 1, ele fala assim: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Jeová. Então tá aí. Os filhos de Deus. Percebe? Não quero discutir o assunto do que está escrito nesse versículo. O objetivo aqui é mostrar que Jesus não é um dos filhos. Por exemplo, veio também Satanás entre eles. Entre eles quem? Os filhos de Deus. Né? Ou daquele Deus. Perfeito? Então, Jesus, ele é sempre tido como o Filho de Deus, e não um Filho de Deus. Esse o Filho de Deus significa que ele é um filho no sentido único, unitário. Mas aqui está falando que Deus tem vários filhos, e de repente você está falando, Hélio, que Deus tem um filho. Então nós precisamos tomar um cuidado com o que está sendo dito aqui. Né? Só um minutinho, peraí. Minha cachorra fica fazendo barulho ali e atrapalha. Bom, voltando aqui. Jesus nunca é chamado de um filho de Deus, mas sim o Filho de Deus. Tem um outro ponto. Jesus, ele tem um relacionamento único com Deus, né? De maneira única. Abre lá, Richard, em João 10:30. Por favor. Jesus se relaciona com Deus de uma maneira única. Ou seja, nunca antes, no Velho Testamento, se viu alguém se relacionando com Deus dessa maneira. Eu e o Pai somos um. Então tá aí. Você não viu isso com, por exemplo, Moisés, que foi um grande profeta? Você não vê isso com Abraão, que é o chamado pai da fé? Você não vê isso com ninguém no Velho Testamento. A única pessoa que teve coragem de falar eu e o Pai somos um, essa pessoa se chama Jesus Cristo. E não só ele teve essa coragem, mas ele enfrentou os judeus. Dá uma olhada no verso 31, olha lá. Os judeus pegaram, então, outra vez, em pedras para apedrejar Jesus. Aí Jesus fala assim, tenho-vos mostrado muitas obras procedentes do meu Pai. Jesus está falando assim, olha, tudo que eu estou fazendo, e vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Vocês são testemunhas do que eu faço. Eu ressuscitei mortos, eu fiz o cego ver, eu limpei tem lepra, eu ressuscitei uma garota, eu curei uma senhora, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tenho mostrado para vocês muitas obras procedentes do meu Pai. Então, por qual destas obras que vocês estão me apedrejando? Vocês vão me apedrejar? Entendeu? Mas não é esse não é o versículo que eu quero me ater, não. Vamos lá.
Então, nós vamos confirmar estas verdades de Cristo em 5 pontos, né? Esses 5 pontos, né, que eu vou falar aqui para vocês, pode ser que eu não consiga falar todos eles hoje, e eu acho que não vou conseguir. Mas eu quero dar ferramentas para vocês, para que vocês possam entender que esse Jesus, ele é uma pessoa única. Ele é uma pessoa que tem uma retórica muito forte, uma retórica muito verdadeira. E você precisa conhecer essa retórica dele. Então, quando alguém te perguntar quem é esse Jesus, bom, olha, em toda a humanidade nunca teve um sujeito que falou assim, eu e o Pai somos um. E ninguém reclamou disso dele. Ninguém falou que ele estava mentindo. Percebe? Então eu quero te dar essa ferramenta, que você tenha consciência, tenha certeza de quem é esse Jesus que você crê, que você ama e que você dá a sua vida por ele, que você o segue e que quando aparecer o anticristo, você vai olhar e vai falar assim, este não é o Cristo que eu creio. Então vamos lá, os 5 pontos que eu vou passar para vocês é, primeiro, a consciência de Cristo. Por que Cristo se achava Cristo? Segundo, as afirmações de Jesus. Vocês vão ver que interessante. Terceiro, a autoridade de Cristo. Vocês vão ver que Jesus tem autoridade. E não é pouca. Aí nós vamos ver a impecabilidade de Cristo. Cristo não cometeu pecado. E o quinto ponto que nós vamos ver é o testemunho dos discípulos. Então esses 5 pontos, eles tendem a se tornar a argumentação da verdadeira existência de Jesus. Percebe? Então Jesus é Jesus por causa disso que eu vou mostrar para vocês agora. Perfeito? Então vamos lá. Vamos começar com a consciência de Cristo. Anota aí, a consciência de Cristo. Jesus sabia quem ele era? Sim, ele sabia. Quando ele começou a saber quem ele era? Ele nasceu desde bebezinho, ele já sabia, eu sou o Cristo. Era assim? Não. Não, Jesus nasceu homem. Foi circuncidado. Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar nesta frase. Jesus era homem. Percebe? E ele foi circuncidado, ou seja, Jesus, o nosso amado Deus, ele tinha testículos e tinha um pênis que foi circuncidado conforme a ordem judaica. Ele sabia quem era? Sim, ele sabia. Mas Jesus cresceu em sabedoria, a Bíblia fala. Jesus teve um aumento da sabedoria. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Jesus sabia quem era e declarou isso várias vezes, e daqui a pouco a gente vai ver as declarações, as afirmações de Jesus. Jesus estudou o Velho Testamento. Ele estudou as Escrituras. E foi aí que Jesus tomou consciência do seu futuro, do que ele seria. Né? Então, lá no seu íntimo, Jesus Cristo tomou consciência no momento que ele passou a estudar a Escritura. Por algum motivo, Jesus sabia no seu íntimo que ele era diferente, que ele tinha algo importante. Quando ele leu a Escritura, ele falou, bom, eu sei o que eu vou fazer. Eu vim aqui para salvar o homem do pecado, para tirar o homem das barbas da lei. Né? Eu vim aqui para tirar o homem da servidão do pecado. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele tomou consciência, quando ele entendeu o que a lei era, ele falou, opa, eu estou aqui para fazer outra coisa. Eu estou aqui para cumprir a lei e desmontar essa lei. E desmontar essa inimizade que existe entre Deus e o homem.
Com 12 anos aproximadamente, Jesus declarou, né, lá em Lucas, que estava ali para tratar de negócios do pai dele. Quer ver? Abre lá, Richard, Lucas 2:49. Ele fala assim, aos 12 anos. Ele fala assim, por que é que me procuráveis? Na realidade, era os pais de Jesus. Depois você lê esse texto, é interessante que Jesus ele fica lá no templo conversando com os anciões, né? E aí ele falou assim, por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Quem é esse pai? Hã? Quem é esse pai? Meu Deus do céu. Jesus veio aos 12 anos e declara, escuta aqui, mãe. Escuta aqui, pai. Pai, que eu estou falando de José e Maria. Vocês sabem muito bem que eu vim aqui para tratar dos negócios do meu pai. E aí depois, mais para frente, ele vai falar do pai dele que está no céu, né? Tanto é que na oração do Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso, né, que está nos céus. Né? Então tá aí. Jesus sabia quem ele era. Quando Jesus já está adulto, fica aí, Richard. Quando Jesus já fica adulto, em outros momentos, ele declara que teria que realizar as obras do seu pai. Abre lá, João 9:4. Aí são vários versículos, eu vou passar um ou dois só, e depois eu canto o resto para vocês. Olha aí ele falando. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Mais um, 10:25. E aí ele diz assim, respondeu Jesus, já vou-lo tenho dito, e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Tá bom, não precisa abrir as próximas. Depois você procura em João 10:32, João 10:37 e 38, e depois João 14:10 e 11. Você vai perceber essas declarações de Jesus falando do Pai dele. Tá? Quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás tentou fazê-lo duvidar da sua natureza. Então esse é um ponto importante. Satanás tentou demover Jesus do sentimento que Jesus já apresentava no seu coração. O Satanás, lá em Lucas 4, não precisa abrir. Pode ficar aí, Richard. Lucas 4 e Mateus 4, se você ler sobre a tentação de Jesus, você vai perceber que Satanás desconfia quem é Jesus. Satanás, ele desconfia e fala assim, opa, esse cara aqui é um problema. Esse cara aqui, ele veio para fazer alguma coisa que não está no nosso rol aqui de coisas a serem feitas. Aí o Satanás começa, mas se você é filho de Deus, faz tal coisa. Se você é filho de Deus, faz isso. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar isso, isso e isso. Percebe? Então Jesus tem essa natureza de filho. Jesus pressiona Pedro. Olha só, Jesus pressiona Pedro a revelar quem ele achava que seria. Nós já lemos isso aí. Lá em Mateus 16, de 15 a 17, que nós lemos lá no comecinho. Né? Depois você dá uma lidinha lá. Olha outro ponto interessante aqui sobre a consciência de quem é Cristo. No concílio judaico, ou seja, no momento que Jesus estava sendo julgado, ele não negou a sua filiação divina. Jesus fala, ele aceita, eles acusam Jesus de blasfêmia e Jesus não se defende, porque não é blasfêmia. Vamos abrir lá,
Mateus 26, 63 a 65. Abre lá. Mateus 26, 63 a 65. Eu aconselho você a ler esse texto depois em outras versões, porque a versão que a gente vai ler aqui, ela não é uma versão muito clara, o texto é um pouco mais pesadão. Talvez se você depois procurar uma versão um pouco mais light, você vai entender melhor. Mas como eu não tenho muito tempo para fazer isso, vai aqui mesmo. Jesus, porém, guardava em silêncio, né? Guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus, tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre ele as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. O 66, eu não pedi o 66, mas é importante. Que vos parece? Eles respondendo disseram, é réu de morte. Agora, por que Jesus ficou quieto aí? Ele não estava sendo julgado? Ele estava sendo julgado. Ele ficou quieto por quê? Porque ele não ia mentir. Jesus não mente. Certo? Então ele não podia mentir. E ele era realmente o Filho de Deus. E realmente depois aconteceu isso. Se você for lá em Atos capítulo 1, você vai ver Jesus subindo. Se você for lá em Atos, acho que capítulo 5, 6 ou 7, no momento em que Estevão é apedrejado, Estevão vê, olha que eu vejo Jesus sentado à direita de Deus. Ele fala isso. Né? Então, Jesus tem consciência de que ele é o Cristo e ele é o Filho de Deus. Ele é divino. Né? Vamos agora, e o que eu vou falar, e eu vou parar aqui no segundo ponto, que são as afirmações de Jesus. A próxima terça-feira, nós vamos falar os outros pontos a respeito, tá? Muito bem. Quais são as afirmações de Cristo a respeito da sua divindade, do que ele é? Quais são elas? Eu separei aqui algumas várias. Talvez a gente não leia todas elas na Bíblia, mas é importante você anotar. Jesus fez afirmações sérias a respeito dele mesmo. Afirmações que foram profundas. E como Jesus se apresentava como Filho de Deus, como ele era chamado Filho de Deus, ele se apresentava como Filho do Homem, mas ele era Filho de Deus. E os apóstolos presenciaram, testemunharam atitudes de Cristo em diversos momentos, né? Coisas que não davam para negar o poder divino de Cristo. Mas Jesus chegou lá, a menina estava morta e falou, levanta. Ela levantou. Aí tinha um cara lá que fazia anos que não andava. Aí, de repente, ele falou assim, olha, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. Aí levantou e andou, pegou e foi. Moisés fez isso? Não. Abraão fez isso? Não. Isaac fez isso? Não. Jacó fez isso? Não. Ninguém fez, só Jesus fez isso. Percebe? Olha a importância do nosso Cristo. Então vamos às afirmações de Cristo. Olha que importante essas afirmações. E depois você vai lá e estuda isso, tá? Eu quero que você estude. Que você pare para ler os textos que estão em volta desses que eu vou falar para você agora. Para que você saiba quem é o Cristo que você ama.
Então, uma das afirmações importantes, aqui são todas importantes, mas ele fala assim, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele dá testemunho do pai dele. Abre lá, Richard, João 5,17. E depois você fica aberto aí, tá, Richard? Porque eu vou falar um monte de texto. João 5,17. 17. Olha lá, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Vai em João 16, 28. Olha que afirmação importante de Jesus. E depois não esquece de ler o restante do texto. João 16, 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Olha só que afirmação maluca. Essa afirmação é muito maluca. Olha que Jesus fala. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Aí os discípulos disseram, eis que agora fala abertamente. Ou seja, Jesus estava rasgando o verbo. E ele não está falando por parábolas. Agora os discípulos estão falando. Conhecemos que ele sabe tudo. E não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Aí Jesus, credes agora? Pescou? Depois você lê o resto desse texto, irmãos. Esse texto é muito maravilhoso. Vai lá para João 20, 21. Olha que afirmação doida essa. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Ué, como o Pai me enviou? Quem é o Pai? Ele está falando do Pai dele. O Pai dele, que é Deus Pai, o enviou. Deus Pai enviou a Cristo. Olha a comunhão profunda que Jesus tinha com o Pai. Abre aí, João 17, 25. Está um pouco mais para frente aí. 17, 25. Depois você anota aí, vai ler Mateus 11, 27 também. Em 17, 25 ele fala assim, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Olha que interessante. Olha só que doido. Jesus está falando assim, ó, tá vendo? Todas as pessoas aqui, Deus, nenhum deles te conheceu. Nenhum. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes te conheceram porque tu me enviastes. Olha que afirmação. Jesus era 100%, irmãos. Era maravilhoso. Vamos continuar aqui. João 14, de 9 a 11. Vamos ver Jesus revelando a essência de quem é o Pai, que ele fala tanto. Pega o verso 8 antes. Fala assim, disse-lhe Felipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus respondeu, estou há tanto tempo convosco, Felipe, não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Vamos até o 11. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz estas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Mas, Felipe, crede ao menos por causa destas obras. Olha, isso que você está testemunhando de mim, as obras que eu estou fazendo, Felipe, revela o Pai que está dentro de mim e que eu saí do Pai. Olha como isso é profundo. Olha como isso é maravilhoso. Abre Mateus 18, 20, por favor, Richard. Olha só que Jesus fala aqui.
Jesus tratando da onipresença dele. Jesus é onipresente, então ele é divino. Mateus 18, 20. Não é isso, não. Eu anotei errado. Não. Depois eu acho esse versículo e refaço. Não é isso aí, não. Jesus tem poder para perdoar pecados. Não precisa abrir, Richard. Depois você vai ler Marcos 2, de 5 a 10. Jesus tem poder de ressuscitar mortos, gente. Não precisa abrir. Você vai encontrar isso em João 6, 39, 40 e 54. Você vai encontrar isso em João 11, 25. Você vai encontrar isso em João 10, 17 e 18. Agora vamos lá, esse versículo eu quero que você abra. João 5, 22. Vamos ver uma prerrogativa interessante de Cristo aqui, que ele se declara. Olha como é profundo esse negócio. Mateus 5, 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o quê? Todo juízo. Quem é que julga? É o Filho. O Pai não julga ninguém. Então Jesus tem o arbítrio do futuro do homem. Estou acabando, tá? Espera aí que eu estou bem no finalzinho agora. Jesus, ele fazia uma coisa que é de estarrecer, é estarrecedora. É de uma coisa assim fabulosa. Jesus exigia coisas que só Deus poderia exigir de nós. E eu vou mostrar para você. Jesus podia exigir rendição total dos seus seguidores. Jesus pedia isso. Aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e me segue. Ele pedia para cortar os laços mais íntimos e queridos. Vamos ver esses dois textos. Mateus 10, 37. Ele fala assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem é Jesus Cristo para falar um negócio desse? Você percebe como a divindade de Cristo está presente na sua fala? E não foi contestado. Hoje nós cremos assim. Não é assim que nós cremos? Primeiro Deus e Jesus, depois família, depois as outras coisas. Buscai a Deus em primeiro lugar. O resto é acrescentado. Abre em Lucas 14, 25 a 33, para encerrar. Lucas 25 a 33. Perdão, Lucas 14, 25 a 33. Falei certo, né, Richard? Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier após mim e não aborrecer o seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que autoridade Jesus tem para falar isso? Moisés falou? Abraão falou? Jacó falou? Não. O único que tem essa retórica é o Senhor Jesus. Continuando, até o 33. No 27, ele fala: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre,
não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode ir ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo o quanto tem, não pode ser meu discípulo. Está aí as afirmações de Cristo. Resta alguma dúvida de que Jesus tem um caráter divino? Não, irmãos. Essas afirmações, elas são muito fortes, muito potentes. Percebe? Isso dá um caráter para Cristo fenomenal, glorioso. O Senhor Jesus, isso porque ainda não falei as outras 3 coisas que eu quero falar. Quero falar sobre a autoridade de Cristo, impecabilidade de Cristo e o testemunho dos discípulos. Nós vamos falar isso na quarta-feira da semana que vem. Então, eu queria que você parasse essa semana e estuda esse assunto. Percebe? Pega na sua Bíblia e vai lá e grifa esses versículos. Faça anotação na lateral da sua Bíblia, para que você possa não se confundir na hora que vier o anticristo. O anticristo vai vir. Ele vai vir, mas ele não vai ter as características que nós vimos aqui. Ele vai vir com prodígios. Ele vai chegar fazendo pirotecnia, ressuscitando mortos, fazendo isso, mas vai negar o nome de Cristo. Mas não vai testemunhar a obra redentora de Cristo. Ele não vai falar das obras do Pai de amor, o Pai das luzes. Então, eu peço que você estude, meu irmão. Fica preparado, porque o bicho vai pegar. E eu estou vendo que esse negócio não vai demorar muito. O mundo que nós estamos vivendo hoje, nessa pré-pós-pandemia, nós estamos numa quase pós-pandemia, nós temos visto aí os direitos das pessoas sendo tolhidos. Agora vai ter... Estão querendo implantar passaporte da vacina, estão querendo obrigar a gente a tomar vacina, estão tirando o poder de escolha das pessoas. Então, o anticristo vai aparecer com vamos dizer assim, aparência de bondade. Não, mas isso é para um bem maior. Não, mas isso é para que as pessoas, isso, para que as pessoas aquilo. Irmãos, isso é anticristão. Totalmente anticristão que está acontecendo no mundo hoje. Percebe? E você tem que estar preparado. Semana que vem a gente continua, tá bom? Eu me empolguei. Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu fiquei tão empolgado. Falei, mas, como Cristo é maravilhoso, sabe? Como Jesus é um sujeito único. Não tem uma comparação. Tá ok? Então eu encerro aqui, peço que você estude essa semana, pega a sua Bíblia e lápis de cor em cima dela, vai estudar, vai escrever. É importante você fazer isso. Daqui a pouco eu ponho esse vídeo no YouTube, você vai lá e repassa aí, tá bom? Deus abençoe, fique em paz com Deus e peço aí para que a Eliette assume o timão enquanto eu paro a gravação aqui.